Então, começamos essa live hoje com uma produção, Tradução da Miséria. Foi uma obra feita com meu amigo Joey e o Christopher, o Digão, que era uma produção que mostrava um pouco da realidade de alguns catadores. Foi um edital que eles ganharam, e aí cada catador entrevistado ele fez um quadro. Foi bem interessante, eu acho que isso foi 2012, se eu não me engano. Importante aí, né, os nossos catadores estão na ponta sempre desses icebergs. Então, gente, hoje nós vamos tratar da questão da renda mínima, né? A nossa questão que ficou do cartaz ali foi: a fome bateu, e agora? Então, nós vamos contar hoje com dois convidados bem interessantes. E aí eu vou... Então, mais ou menos isso, gente. Essa é a questão. A renda mínima, né? Como é que nós vamos tratar aí do povo nesse próximo período? A gente sabe que alguns estão conseguindo manter o trabalho, mas uma boa parte não. A gente está vendo um monte de demissões também. Então, mais ou menos esse é o nosso tema hoje. Não esqueçam, né, de compartilhar, curtir o nosso material. Eu vou passar 2 minutos aí de apresentação para cada um. Hoje eu vou começar com os nossos debatedores. Vou começar com o Tita aqui, que está no cantinho. Tita, 2 minutos aí para dar um oi para o nosso povo. Boa noite a todos. É um prazer retornar. Semana passada eu não pude participar, estava muito atarefado com todo esse trabalho que está se tendo na rede estadual, mas assisti, muito feliz por retornar hoje para o debate no programa. Quero fazer uma saudação toda especial, né, aos companheiros aí, o Alex Cardoso, nós somos os parentes, de repente, lá para perto de Adão e Eva, mas somos Cardoso, né, isso é importante, né? E do Movimento Nacional dos Catadores, né? E ao Michael Lampert, ou Michael, depois eu acho que quando ele se apresentar a gente vai clarear esse campo aí, né? Para ver como é que se chama, né? Ser social, pesquisador, né? E, na verdade, um espaço importantíssimo, né? Eu acredito que seriam 2 pontas desse processo que está se trazendo hoje para o debate. Aquela ponta de quem está realmente lá na base, né? Fazendo um trabalho diário, né, e coordenando um movimento da importância que tem os catadores em nível nacional, né, mas ao mesmo tempo, né, alguém comprometido com a pesquisa, comprometido com o trabalho social, tão importante e fundamental nesse momento. Um grande abraço para a Luísa, um grande abraço para o Fabrício, para o Chica, e o meu nome, né, João Batista Fontoura Cardoso, sou licenciado em História pela Unisc, atualmente presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Encruzilhada do Sul e da direção do 18º Núcleo do CEPEV, né, sede em Santa Cruz. Prazer, vamos tocar o barco. Beleza, João Batista. João, eu só fico preocupado quando me chamam de Fabrício. Normalmente, quando me chamam de Fabrício, é para pagar alguma conta. Normalmente, eu fico meio assustado. Só para brincar. Então, Luísa, vai lá. Olá, boa noite, né? Satisfação em estar com os colegas, né? Tanto o Tita ali colocou que vão nos ajudar aí com hoje com um debate que realmente em tempos de pandemia a gente ouve muito uma defesa de que, por exemplo, o retorno do trabalho deveria de ser feito porque, olha, as pessoas vão morrer de fome, então nós temos que pensar em algumas soluções, não ficar apenas correndo para, talvez, a pior das hipóteses, né? Então, uma boa noite, assim, meu nome é Luísa, né? Sou professora contratada pelo Estado, minha formação é História, pela UFSM, e venho, né, colaborar com os colegas, né, nessa noite, sendo uma dessas debatedoras, tá? Muito obrigado, tá bom? Uma boa noite para todos nós, um ótimo encontro. Da minha parte, de nada. Alex,
Se apresenta aí, homem. Alex, teu microfone não tá saindo. Agora acho que melhorou aí. Primeiro é agradecer o convite, a Chica, o Fabrício, não conhecia o Fabrício, não sabia que esse era o teu nome, mas vamos que vamos. Cumprimentar aí o Michel, também, os nossos outros dois debatedores da mesa, a Luísa em especial, a única mulher da nossa equipe aqui, mas super representando aí. Eu sou Alex Cardoso, eu faço parte da Cooperativa dos Catadores A Cavalhada, que é uma cooperativa na Zona Sul de Porto Alegre, organizada desde 1996, e faz parte do Movimento Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais. É um movimento organizado em nível nacional, organizado desde 2001, já está quase indo aí para os 20 anos de existência, e faço parte, então, dessa equipe, digamos assim, que toca esse Brasil, né? Que faz geração da riqueza, mas que fica com a miséria, né? Que faz o processo produtivo, mas que é um dos mais excluídos, né? É um dos agentes mais importantes, faz parte dessa equipe aí, dos agentes mais importantes na defesa do planeta, mas os últimos a ser olhado, né? Então, estou aí olhando de um lado, às vezes, que eu costumo dizer que enquanto me olham assim lá no meio da cooperativa, né? E aí lá do meio dos resíduos, é do meio dos resíduos que eu olho para eles também, né? Então eu também tenho olhar, eu também tenho, e estamos aí nessa construção. E aí estou contente aí pelo convite para a gente poder estar debatendo um pouco dessa situação. Acho que é extremamente importante ter a voz da periferia, a voz das comunidades, a voz dos excluídos sempre em cada espaço que a gente tem. E aí é um prazer estar desse lado aqui, né? Junto com a história, da filosofia, que eu acho que quem dera que a gente tivesse, cada um de nós, assim, a prática daquilo que a gente viveu no passado, que aprendesse com isso de fato, né? E desde a questão do ato do pensar, filosoficamente falando, que a gente pudesse exercer sempre isso, para a gente não errar e cometer, digamos, os erros do passado, né? Quem entende a história tende a tendência a não errar para o futuro, né? E aí, dizendo isso aí de valorizar, de que a gente consiga sempre valorizar nossas humanas, o nosso ato de pensar, principalmente o passado, para a gente conseguir não errar e sempre fazer o melhor possível no futuro. Grande Alex. Alex, eu aprendi muito o tempo que eu trabalhei com o movimento de catadores aí. Os verdadeiros especialistas da reciclagem estão aí. Eita. E a organização de vocês também, ó, muito boa. Michael. Vai lá, Michael, é contigo. Bom, primeiramente, né, dar boa noite aí para quem está ouvindo aí, quem é seguidor aí do programa, né, agradecer também o convite aí feito pela Luísa e vamos aí somar no debate, né. Meu nome é Michael Lampert, eu sou assistente social formado pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre aqui pelo programa de pós-graduação em Serviço Social na PUC do Rio Grande do Sul e atualmente doutorando aqui, né, nessa mesma instituição fazendo pesquisa, aqui, com ênfase já na questão do ensino superior, né? Mas querendo ou não, o tema do programa é uma questão que a gente debate durante muito, né, no processo de graduação e também vivencia nos estágios, né? Santa Maria deu para conhecer um pouco dessa realidade através da Secretaria de Habitação e da Secretaria de Saúde, onde eu fiz 2 anos de estágio lá. É a aproximação com a realidade de quem precisa do serviço e todas as contradições, né, que aparecem em tempos tão adversos na prestação desses serviços, que é o que a gente vem vivenciando nesse período de pandemia, né. Acho que feita a apresentação já assim, já fica aberto já para entrarmos no debate, né, o que vocês acham? Não estou te ouvindo aí. Eu ainda estou chucro, tia, com esses troços. Mas, aproveitando que já está com a palavra, você podia, inclusive, eu não sei. Não, mas eu acho que sim. Pode, já que está com a palavra, continuar com ela. Depois eu passo para o Alex.
Não, para mim tranquilo também. Acho que a ordem do fator não altera o produto, né? Como diziam. Se for multiplicação, não. Não, mas aí assim, a questão aqui é multiplicar para somar num debate crítico, né? O que me foi Faltou a passado. Luísa apresentar aí. Acho que a Luísa. Só porque eu quase um clubinho. Cheguei. É que hoje fui eu que deu problema nas internet, gente. Não sei, já é a quarta vez que eu saio aqui, ó. Eu acho que tem alguma coisa aí, Alex, sabe? Mas vamos lá. Luiz, então se apresenta, desculpa. Sumiu da tela e eu não vi mais. Não, a Luísa já se apresentou. Já me apresentei de volta. Tô aí. Passa a bola aí pro Saí. Foi vapt-vupt. Então, uns 15 minutinhos aí, depois eu passo mais uns 15 minutinhos pro Alex. Então, lembrando, gente, quem está nos assistindo aí, curta a nossa página, nos compartilhe lá. Se quiser convidar algum amigo para acompanhar também, tem um linkzinho do lado ali da tela. É com você, companheiro. Tranquilo. Bom, fiz aqui, né? Organizei alguns tópicos aqui para ir debatendo, mas às vezes a realidade nos exige que não se siga roteiros, né? E eu acho que quando eu vi aquele vídeo de abertura ali sobre a questão da pobreza, dos catadores, eu lembrei bastante até daquele documentário da Estamira lá, da questão do lixão lá do Jardim Gramacho e tal. E acho que o tema, né, que propôs assim, a fome bateu e agora? Podia dizer que agora acho que estão percebendo que a fome está batendo e que ela já vem, historicamente, ela vem batendo, né, no Brasil já há muito tempo, né. Hoje a gente vem vivenciando uma exposição, né, em decorrência de uma pandemia aí, onde um vírus que é invisível torna visível todas as fraturas da sociabilidade que a gente vive, né, na atualidade. E quando eu falo dessas fraturas, né, dessa sociabilidade, a gente fala de organização social, de uma organização societária que a gente vem vivenciando. E é a partir daí que eu acho que a gente pode partir para a nossa análise, né, do que a gente está vivenciando nesse período no Brasil, né, e também no mundo. Fazendo uma atualização breve, né, hoje eu dei uma olhada no site da Organização Mundial da Saúde, para acompanhar os dados do Brasil, né, que com essa troca de ministros, a gente sabe que teve uma certa dificuldade para a gente ter acesso aos dados, né, e os números são cada dia mais alarmantes. Hoje, no Brasil, né, conforme o relatório número 149, né, emitido pela OMS, tem 888.271 contaminados. E já temos, né, atualizado hoje também, lá pela OMS, 43.959 óbitos. É um número que provavelmente até o final de semana a gente vai chegar nos 45 mil. É um número nada animador, né? E acho que mais desanimador ainda, penso que seja as medidas que a gente vem vivenciando pelas estratégias adotadas no governo ao enfrentar os impactos dessa pandemia, né? E os impactos, né, necessariamente num período que exige a questão do distanciamento social, né, uma reconfiguração do processo produtivo no Brasil. Quando a gente fala de uma reconfiguração do processo produtivo, é um redimensionamento de todas as formas de trabalho que organizam a vida, né, de serviços do Estado, empresas e até informais, né, que vem crescendo, um setor aí que vem crescendo exponencialmente nos últimos tempos, né? E, mediante a isso, né, a gente já está chegando em junho agora, desde o início de março, a gente já está com esse alerta aí aqui no Brasil, né? Dia 17 de março a gente teve o primeiro óbito. E hoje, dia 17, né, exatamente 3 meses depois, a gente já está aí quase na casa dos 45 mil. E a análise inicial que dá para pensar em cima disso, né, é o que o Estado está fazendo nesse momento para atender a população num período que exige uma estratégia para contenção da pandemia, né? E quando a gente foi me passada a questão da renda básica, acho que no primeiro momento o que chega para nós assim para pensar
é a questão do auxílio do Covid, né? Ou auxílio emergencial, como foi posto aí, né? Cabe destaque que, inicialmente, por parte do governo, esse auxílio, ele era calculado em R$ 200, né? Por um período ainda que não se sabia bem, estava bem às cegas, né? O que seria esse auxílio, por pressão da base de oposição dentro do parlamento, conseguiu se reverter esse auxílio para um patamar de R$ 600, sendo vigorado aí por um período de 3 meses, né? Agora está rolando um debate sobre a possibilidade de estender esse período e também, ao mesmo tempo que você tem esse debate, tem uma questão do governo de ir reduzindo gradualmente até extinguir esse período de eventualidade, né? Acho que quando o colega ali falou, né, da questão de estudar, poder fazer análise, né, tem um pensador aí que fala, né, quando a gente erra na análise, a gente erra na ação, né? E querendo ou não, né, o governo e seus técnicos, pode-se presumir que esses 45 mil quase óbitos aí que estão na conta é decorrente de um erro na ação estratégica na definição dos procedimentos, né, de proteção à saúde e de proteção social, né? Quando a gente fala em proteção social, seguridade social, aí geralmente vem a cabeça que é o tripé constituído lá em 1978 a partir da nossa Carta Magna, né, que é a Constituição do SUS, né, que é universal, direito à previdência e direito à assistência social para quem dela necessite, né. E mais, né, específico nesse momento, a estratégia, né, como adotada em alguns países, né, de fazer o total lockdown e fazer uma certa redistribuição, já consegue, né, direcionar esses países para caminhar num retorno de uma normalidade do que se tinha antes da vida no período dessa pandemia, né? Acho que um exemplo desse é lá da Nova Zelândia, lá, que é uma mulher lá que governa lá, organiza lá a forma de sociabilidade. Me esqueci o nome dela agora, né? Deu um branco temporário, mas depois eu recordo. E essa questão, né? O que chega no Brasil, né? E aí, quando a gente está pensando em questão de Brasil, o período da pandemia, Nova Zelândia, como botou a Luísa ali, muito bem. E aí, essa questão, no Brasil, o que vem ocorrendo? Esse tensionamento, né, entre o governo, né, que está, de certa forma, né, tocando uma agenda prévia, né, e quando eu falo de uma agenda prévia, a gente tem que retomar uma questão, acho que é do pós-golpe de 2016. Não querendo tomar posição em partido aqui na questão político-partidária, mas acho que fazendo uma análise mais a frio, o significado desse golpe, né? Quando o Temer assume lá, ele já tinha em seu processo ali de organizar seu mandato o intento de colocar o programa Ponte para o Futuro em exercício, né? E decorrente disso, depois ele fez até conversar com a Luísa mais cedo, ele havia feito pelo governo um pedido de uma análise no diagnóstico situacional pelo Banco Mundial, e esse diagnóstico situacional já pontuava que o Brasil tinha dinheiro e não sabia gestar, né, os seus recursos, né. E quando a gente fala, né, na questão de gestão do Estado e de onde gerir e como, né, administrar esses recursos, a gente sabe que é a organização dos serviços essenciais, saúde, assistência, educação, habitação, uma infinidade deles, né, que é dever do Estado e se configura como direito, né, para o contribuinte, né, querendo ou não, direto ou indiretamente, o trabalhador formal, informal, o não incluso dentro da esfera produtiva, né, acaba contribuindo de uma maneira ou de outra, desde quando ele vai no mercado e compra qualquer mercadoria para sua subsistência, né, ele já está pagando imposto que está taxado e vai ser recolhido e manter esse capital aí girando dentro do sistema econômico. Bom, aí, né, retomando a questão da renda básica emergencial que a gente tem agora, vai vigorar, né, já foi paga a segunda parcela, e nesse meio tempo o acesso ele acabou sendo restrito para quem já tinha uma inscrição prévia no cadastro único, e também uma questão e quem estava já solicitando através daquele aplicativo da Caixa, né, que deu uma série de problemáticas esse aplicativo. Muita gente que necessitava não teve acesso, muita gente que não se encaixaria nos critérios pré-estabelecidos lá já para buscar esse auxílio, acabou recebendo
acabou recebendo benefício, né, de certa forma, de uma maneira indevida, e a gente vem vivenciando toda essa questão, né. E o momento político vem no sentido, assim, né, de expor, acho que o que já vinha historicamente ocorrendo no período pós-golpe e antes do golpe, né, que é uma questão de enfraquecimento do Estado e fortalecimento de setores privados. E quando a gente fala, né, desse fortalecimento do setor privado, né, a própria organização da política ali, quando a gente tinha uma questão eleitoral que o processo político eleitoral já exigia, de certa maneira, uma organização política que era financiada por setores, né, do empresariado, esses setores acabavam por pôr lá no parlamento, lá na Câmara dos Deputados, né, de 513 vagas que você tem, cerca de 350 são desses setores aí que representa a direita e acaba legislando em causa própria, muitas vezes, né? Que nem a gente falava mais cedo, né? O Estado acabava por se tornar um balcão de negócios e aí fica a dificuldade de instituir política pública num caráter mais progressista e num sentido, assim, que venha, de certa forma, alargar o Estado para contemplar todas as demandas da sociedade. Né, nesse aspecto, né, eu estou meio que cuidando do tempo aqui para não me passar muito, mas direcionando, né, o período é uma crise estrutural que se acentua em decorrência da Covid, nesse momento também a própria, né, expansão que vem trazendo cada dia, né, cerca de óbitos aí na casa dos 1.000, né, todo dia a gente vê notícia, acaba vendo, né, óbitos ali nos 4 dígitos no mínimo, revela, de certa forma, o erro estratégico em estabelecer as ações, né? E quando a gente fala, né, dos erros estratégicos, a gente vê aí, por exemplo, que no Rio Grande do Sul, as bandeiras vermelhas que já vêm se ampliando aí por todo o estado, né? Ah, vamos reabrir o comércio, vamos reabrir serviços essenciais, né? Que aí tem toda uma polêmica, o que é essencial, o que não é essencial, né? Seria a questão de subsistência para trabalho de mercado, ou seria academia, por exemplo? O que acaba sendo um serviço essencial nesse período? E, junto disso, né, toda a contradição vem aí de não ter, né, uma renda básica garantida para a população nesse período, né? E quando a gente tem um debate ali sobre o que seria a renda básica universal ou não universal, há duas posições, né? Uma que defende uma renda básica para aquela camada da população que necessita de teria que ter um estudo prévio para saber se essa pessoa deveria ter o benefício, e outra linha que seria uma defesa de estabelecer uma renda para as pessoas independente da renda que ela tem. E aí seria o caráter universal, né? Fora dessa polêmica, vem a questão daí da fome, né? Que ela bate todo dia, né? A fome, a conta, os boletos estão toda hora aí chegando para nós. Então, o que a gente está... Qual é o período, né? Quem não tem, de certa forma, o privilégio, né, de trabalhar em casa, em home office, acaba por ter que sair para trabalhar, acaba por ter que pegar transporte, acaba por ter que se movimentar, chegar no local de trabalho, dependendo de onde trabalha, corre o risco aí, né, de se contaminar, e a questão também para o trabalho é normal, né, o governo vem defendendo que há uma forma de voltar para a normalidade e garantir o trabalho para gerar economia, né. E quando você toma, o governo federal assume essa postura, a gente já vê que o lucro está acima de todos, né? E a vida acaba por ser subserviente a vida fica subserviente a essa economia dentro dessa lógica, né? Um colega ali comentou ali se há possibilidade de golpe em curso, né? Acabei de ler aqui. A gente fica lendo, né? O que a gente toma nota que as pessoas vão comentando e vai construindo, né, no movimento, a linha de raciocínio, né. Penso que, nesse primeiro momento, o autogolpe do Bolsonaro é a própria forma como ele gesta, né, mas ainda há nos bastidores alguns interesses ainda que não estão bem explícitos lá, porque já tem uma série de pedidos lá da oposição para estabelecer um pedido de impeachment,
e que o Rodrigo Maia não está dando andamento, né? Então, essa possibilidade de ter um golpe agora e restituir, né? Ou cair um Mourão, ou assumir um Mourão, acaba por ser alguma possibilidade também que a gente não sabe, né? Cada dia a nossa política brasileira dá uma revela, né, um truque novo, né? Tem sempre novidade, né? E acho que a maior novidade foi a questão daquele vídeo da reunião ministerial que vazou, né? Além do vocabulário, né, de baixo calão que foi tratado naquele debate lá, acho que fica mais, acho que dá para dar destaque naquela fala do Ricardo Salles do que ele fala sobre o período da Covid, né? Que é um momento que a mídia está dando mais atenção para o Covid, para o coronavírus aí, e as suas consequências, e que nesse período, como não tem, a mídia não estaria de olho nas ações do governo, seria o momento de passar a boiada, como ele disse, né? E o passar a boiada, como ele diz, é instituir uma série de contrarreformas, né? No caso, o que o governo Bolsonaro vem fazendo, né? Desde o seu plano de governo, que foi um PowerPoint, que ele mandou lá para o Tribunal Superior Eleitoral, já tinha uma lógica de certa forma, seguir naquela agenda do Temer, né? Que era uma agenda lá que também tem influências de organismos internacionais como o Banco Mundial. Dentro dessa agenda, lá tinha a questão da parceria público-privada, está sendo colocada a toda força, né? A redução do Estado e privatização de setores essenciais foi retomada a cabo, né? O governo Bolsonaro herdou isso e, de certa forma, tocou. O Paulo Guedes, quando assumiu a pasta lá da economia, não mediu esforços para tocar a reforma da Previdência, que acabou passando agora um período atrás. E também, anterior a isso, a gente já teve questão do próprio golpe, né? Da reforma trabalhista, junto da reforma trabalhista também, já vem todo um desmonte, né, das políticas essenciais, que quando a gente identifica desmonte das políticas essenciais, vem a questão do financiamento, né? O ano passado, a gente, na área da educação, beleza, 2 minutos ali, na área da educação, a gente viu que teve uma série de cortes, né, em recursos que já estavam amarrados na lei orçamentária anual e não foram distribuídos, né? O impacto disso acabou sendo a redução no ingresso, né, no ensino superior, a redução no financiamento de pesquisas e justamente a pesquisa que nesse momento acaba por ser, acho que, mais um elemento, né, de luta mais essencial para combater o Covid, né? Tanto no desenvolvimento das vacinas que estão em curso, né? Hoje, inclusive, li uma notícia que o pessoal na USP já está avançando os estudos com uma possibilidade de uma vacina com nanotecnologia para combater o Covid, né? É um avanço muito bom e é uma universidade pública, é justamente o que o próprio Ministério da Educação vem atacando, né? O financiamento das instituições públicas, né? O programa Futurice tinha essa lógica já de fortalecer o setor, a parceria público-privada, onde o privado acabaria por se apropriar desses espaços e também, de certa forma, né, como diz o dito popular, né, quem paga o baile escolhe a música, né, um negócio assim. Pegando aqui a questão, né, para finalizar, acho que o camarada Alex aí vai seguir, né, fazendo exposição sobre a realidade dos catadores, né, e vai colocar, acho que expor de uma forma mais didática, acho que a maneira como a fome está batendo nesse período aí, para quem está na ponta aí, nesse olho do furacão. No fim, a gente tem uma linha para falar, mas não tem como deixar de não fazer uma análise da conjuntura nesse momento. E daqui a pouco mais, acho que a gente retorna aí para ampliar o debate e seguir dando continuidade para o programa. Por enquanto, acho que é isso da minha parte. Isso, Micael, obrigado por enquanto. Olha só, gente, antes de passar a bola para o Alex, já vai colocando ele para mim, por favor. Lembrar que nossa página no Facebook tem um botão que dá acesso ao nosso canal no YouTube. Todos os nossos programas, nossa programação está lá. Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Ah, que bonito! Para acessar as novidades, né? Então, cada vez que aparecer um vídeo novo, se você tiver clicado no sininho, ele vai aparecer lá para você. Então, a nossa página no Facebook é o Coletivo, que é do Jornal Coletivo. A gente está com uma programação já bem bacana, já tem uns
4 ou 5 programas, e o nosso é a quarta-feira. Então é importante, gente, que você que está olhando agora, clica lá, curte nossa página, é importante. Então vamos lá, cadê o Alex aí? Olha aí, curte, compartilha. Aí tem uma coisinha ali, gente, que é para convidar pessoas. Do ladinho ali tem um maisinho. Aquilo ali também é bem interessante, vai aparecer quem é que vai estar online. Então, cadê o Alex? Aí, camarada Alex, o nosso Movimento Nacional de Catadores, passar a bola para ti, vai que é tua. Tempo que não se via. Valeu. Eu quero aqui conseguir contribuir aí para esse debate, né? Do meu ponto de vista, está um pouco mais aqui na vila, na periferia. Eu quero tentar contribuir em torno para esse debate. A primeira questão de debater a fome é extremamente importante, não só em momento de pandemia. Porque, se a gente for olhar a questão da pandemia, analisar as coisas a partir de agora, a gente provavelmente vai errar. Tanto na análise, como no planejamento, na execução, e possivelmente não vai conseguir girar, o que é super importante. Então, a fome ela é antes da pandemia. A fome é um processo que dói, é um processo que é a materialização do sentido do espírito capitalista, eu acho que está nessa questão da fome. Porque é uma forma de controlar e manter as pessoas de uma forma super explorada e, ao mesmo tempo, quietas. E é claro que essa quietude, digamos assim, vem pela força do Estado, enfim, pela questão legal, né? Porque aquela lógica de que, para nós, deveres, para eles, direitos, né? E aí, então, eu começaria colocando isso, que a questão da fome ela tem que ser um diálogo constante, até para que a gente consiga ter análise mais concreta, que a gente consiga olhar a realidade de muitas pessoas que vivem no Brasil e no mundo e tem uma realidade constante da fome. Então, não é só agora, durante a pandemia. Essa pandemia, ela chega nesse processo para ela exacerbar, ela mostra um processo que é como se fosse, tem gente que coloca um conceito de poço, eu coloco uma questão mais profunda, como um abismo social. Ela vem e rompe as camadas que são às vezes, escondidas e vai mostrar quem é que tem aí a questão que goza privilégios, quem é que vive numa maracutaia ali, às vezes eu coloco que esses que estão nesse meio, a maior parte deles são a pura ignorância em forma de ação. Porque esses vivem na maracutaia ali, eles têm que trabalhar muito, senão eles não conseguem comer, e aí quando a gente faz a crítica aos bem de cima, eles se querem defender os bem de cima, que é quando a gente fala da questão dos ricos, dos privilegiados, daqueles que vivem, enfim, na mordomia, né? Daqueles que vivem do controle do mundo, do controle das ações, e aí, diga-se, controle da economia, controle da política, controle de todas as outras estruturas que fazem essa estrutura toda global funcionar alinhadas e amarradas dentro desse sistema capitalista. E aí, a gente está aqui embaixo, né? A gente está entre a classe dos excluídos, né? E aí pega a parte da classe trabalhadora, porque eu acho que é super interessante que a gente consiga avaliar que nem todo mundo está dentro do contexto do que é o trabalhador, e a gente precisa sempre separar, até para que a gente possa fazer dessa parte do discurso, da parte da análise, da parte da estratégia, de como a gente vai vencer, a gente precisa fazer essa separação, que nem todo mundo é trabalhador, apesar de viver aí de salários, enfim, ou de uma renda que às vezes é considerada. Eu, para mim, por exemplo, eu não considero polícia militar como trabalhador. Né? Querem fazer a crítica, pode fazer a crítica, mas eu vivo na periferia, tenho cor, né, tenho uma renda aí que me diz que eu sou inimigo do Estado. E aí, quando eu sou inimigo do Estado, essa força do Estado vem constantemente para cima. Então, para mim, polícia não é trabalhador. Né? Porque quem defende o Estado, defende regalia e vem para bater em quem é trabalhador, não é trabalhador. Isso é só para colocar uma questão na dinâmica de como tem certo essa realidade. Então, nós somos os povos excluídos. Né? E aí a gente vai olhar os catadores sem terra, o povo da periferia, e o povo que vive de salário mínimo, de até 2, 3 salários mínimos, que é mais ou menos em torno de 80% da população mundial,
sendo que aqui no Brasil a gente chega a atingir quase 65% da população nacional, então vive nessa condição. E aí, nessa lógica de ter essa quantidade de gente trabalhando, de gente produzindo e ganhando tão pouco, é uma lógica que vai ter uma concentração lá numa parcela bem pequena. Só para eu ter uma ideia do que eu estou colocando, os dados da Oxford agora colocou que no ano de 2018, cerca de 80% de toda a riqueza do mundo concentrou na mão de 1% apenas da população global. Então, é importante que a gente tenha essa análise até para a gente poder, de fato, olhar e partir para cima dentro de um contexto de realidade. Quando cair para o Brasil, aqui, a gente tem que olhar a questão desse contexto que é anterior à pandemia, da questão governamental, e ver essa questão do pré-golpe, né? Eu acho que antes do golpe teve um processo que foi aquelas artimanhas organizada pela Fiesp e organizado aí pelos banqueiros, que tentaram fazer todo um processo para mudar a lógica do governo Dilma, que não aceitou, e aí vem essa questão do golpe. É importante a gente trazer isso até porque tem uma agenda aí que é os 28 empresários, esse é o nome da matéria, que tem os 28 empresários mais bem-sucedidos do Brasil, que tem uma reunião lá no Palácio do Planalto, e depois dessa reunião a gente começa o processo da arquitetura do golpe, que vai chegar nesse processo, lembrar de Cunha, lembrar, enfim, dos votos dos deputados, lembrar de várias partes do cenário nacional que teve no pré-golpe. É super importante que a gente está em ano eleitoral, que é bom a gente pegar e lá cobrar conta. Existe, tem muitos daqueles que votaram, que fizeram toda aquela artimanha lá, que vão estar aí agora pedindo voto, e a gente tem que olhar eles aí, chamar para vir na periferia, para dar uma conversada mais de canto aí com eles. E aí veio o golpe, e dentro do golpe tem esse processo aí, esse ataque ao que seria um ataque às esquerdas, digamos assim, da América Latina, porque aqui nós sofremos sozinhos, um ataque frontal aí a esses avanços sociais, e vem a questão da onda Bolsonaro. Né? A onda Bolsonaro é um negócio tão podre, tão ruim, que conseguiu ganhar porque tudo que estava ruim se organizou a partir dele lá. Porque todos os outros estavam disputando, Bolsonaro ficou com o que é ruim e veio numa onda, surfando numa onda crescente, digamos assim, de avanço articulada desde o golpe. Né? E aí toda aquela ordem do discurso culminou nessa questão do erro que é Bolsonaro. Chegando no Bolsonaro, eu vejo essa questão do governo da necropolítica, que é o governo que faz as ações, que faz uma política, e essa política delibera e vai definir quem tem direito à vida e quem tem direito à morte. E naturalmente, é quase um processo natural, e infelizmente natural, que com o governo da necropolítica nós vamos atingir picos de números de mortes, e a morte sendo cada vez mais naturalizada entre nós. Né? Porque esse é um dos maiores problemas, que é a questão da gente conviver com algo que é estranho e daqui a pouco começa a ser natural. E quando a gente começa a enxergar o nível de morte aumentando, a gente vê a máquina governamental e as políticas da necropolítica atuando, e nós vamos ter como resultado a morte. E aí essa morte cada vez mais naturalizada, que faz com que a gente adormeça, faz com que a gente acabe não conseguindo reagir, porque às vezes a gente não consegue enxergar o contexto que está por trás disso. Mas super interessante olhar que por trás, ou na linha de frente, tem esse governo, que é um governo que decide claramente pela questão da morte. A gente vai cair aqui sobre a questão do contexto da renda básica. Primeiro, na minha avaliação, é que a renda ela deveria ser um processo universal. Ninguém no mundo mais deveria passar fome, ninguém no mundo mais deveria estar sujo, ninguém no mundo mais deveria se passar por problemas que são da ordem da estrutura básica da vida. Alimentação, saúde, educação, transporte, lazer, outras coisas que fazem parte do que a gente considera como ser humano. A gente é ser humano porque tem direitos que são fundamentais da vida. Tirando esses direitos, a gente vai virar quase como se fossem animais, digamos assim, que não tem mais, que não tem aquela questão da racionalidade. E aí eu coloco a questão da renda básica associada ao debate que era anterior lá no ano de 1500, lá no ano de 1500 até 1800, aqui no Brasil, que é a questão da escravatura. Eu coloco a questão que quando não tem a renda básica e ainda tem a fome, nós estamos numa sociedade imoral, uma sociedade imoral,
porque tem muito dinheiro, tem muita riqueza, tem muita comida, tem muita gente trabalhando, mas as pessoas que trabalham não conseguem nem subsistir, não conseguem pagar aluguel, não conseguem ter os filhos na escola, não conseguem ter material para a escola, não conseguem, às vezes, pegar um transporte, não conseguem ter acesso à saúde adequada, não conseguem ter tratamentos, enfim, tem várias coisas que demonstram o que é que eu estou dizendo. E aí, para mim, é a sociedade da imoralidade, que é quando alguns vão gozar de extremos direitos, e aí a maioria vai ficar, né, excluído, e aí a gente tem aquela questão que a gente acha que isso é normal. E aí eu vejo essa lacuna, que é essas pessoas que ficam entre a camada, que são aqueles que estão agindo. Vou pegar, por exemplo, a maior parte que seriam os funcionários públicos, vou pegar, enfim, a maior parte do que está dentro dessa categoria aí de trabalhadores, que são funcionários, enfim, ou que estão aí numa escala de 5, 10 salários mínimos, que ficam fazendo a defesa, né? Porque esses não conseguem ter a mesma análise que eles têm nesse debate, e aí acabam, na sua análise do discurso, no seu olhar o concreto, para o real, olham de forma diferente. E aí não conseguem, esses aí que têm o poder, digamos assim, de poder interagir nessa sociedade. Falam muito do que é a galera da classe média. Essas são as pessoas que realmente precisam de tomar um choque de realidade para poder olhar. Porque quando estourar a bomba, a guerra em si, a guerra, digamos assim, olhando, penso que daqui a pouco vai estourar em algum momento. Quem vai ser o prejudicado vai ser isso aí. Vocês querem defender os que estão lá em cima, porque os que estão lá em cima a gente nem liga, né? Então é importante que a gente consiga, de fato, pegar e ter um lóculo, ter um ponto de olhar, que a gente consiga olhar de que lado que nós estamos. A gente está R$5.000 mais perto do pobre e 30 bilhões de reais mais longe do que. É importante que a gente consiga olhar esse lugar que a gente está. É para nós poder definir de que lado dessa guerra nós vamos estar. E aí, chegando aqui nesse processo mais atual, é de lembrar de que esse sistema de pandemia ele tem uma serventia também. Tem uma questão desse processo que tem de amortizar as lutas e as resistências que nós estamos articulando, fazendo, acontecer e tal, que nós estamos despontando, ocupando a rua, fazendo informação, fazendo todo um processo, aquilo que a gente analisava como uma crítica ao governo de esquerda, a gente abandona a pátria, aquela coisa toda e tal. Então, voltou-se para fazer tudo isso, bem no meio de uma pandemia. E aí essa pandemia tem essa serventia também, né? Porque a gente acabou tendo que se excluir, digamos assim, ou de voltar para a nossa casa, e a gente acabou de fazer parou de fazer, enfim, aquela ação que a gente estava fazendo. Mas, por outro lado, a gente precisa ter as estratégias para poder seguir na luta, né? Mesmo não conseguindo ocupar a rua, que eu acho que é uma estratégia errada da gente sair à rua, né, nesse momento, por mais que eu fazer a luta, essas lutas que a gente está aqui, que os movimentos têm feito, para mim, na minha avaliação, eu estou aqui, eu preciso não sair. Não se perde vida nenhuma, né? Essa é uma questão, para mim, que é fundamental, e a gente seguir aí, fazendo as articulações necessárias, os debates necessários, fazendo as interações com os movimentos, com as vilas, com as comunidades, para a gente poder juntos e se organizando para avançar. E aí, chegando na questão da renda, desse auxílio emergencial, tem gente que chama pejorativamente de Corona Voucher. É para dizer que parece que, por causa do coronavírus, algumas pessoas vão ter direito, digamos assim, a receber alguma coisa. Eu fico olhando, sabe essas pessoas que estão recebendo R$600 ou R$1.500 para a mãe de família? Pois são as que menos recebem do Estado. São as que menos conseguem, são as que mais trabalham, as que mais pagam, e por estar super excluídas, naturalmente, são aquelas que menos ganham do Estado. São as que menos ganham dessa forma de organização social que a gente definiu para nós aqui, enfim, no mundo, no Brasil, que é essa democracia burguesa que a gente vê aí, né? Então, essas pessoas são as que menos recebem do Estado. Delas, por exemplo, a maior parte delas não tem um asfalto na frente da sua casa. Quem é que bota asfalto? Não tem saneamento básico. Quem é que vai lá e bota saneamento básico? Muitas vezes não tem luz, não tem água, né? Não tem casa, não tem uma estrutura organizada. Quem é que bota essas estruturas aí? Quando existe um condomínio novo, quem é que vai lá e bota a luz, a água, o poste? Quem é que faz essa estrutura toda
acontecer, se não é o próprio Estado. Então, o Estado, na hora de ele reconhecer essas pessoas, vai ter toda essa demora. Né? E aí a gente vai ver, por exemplo, eu fui recusado para receber o auxílio. Né? Eu não procurei nem correr, porque, na verdade, eu estou aqui articulando muitas coisas, e aí eu recebo apoio de uma coisa ou outra. Eu tenho certeza que se eu tiver com a pena, eu chamo alguém, que alguém vai me auxiliar, enfim. Eu não estou correndo em cima disso, porque isso é uma coisa pequena, perante o que todos a gente tem que fazer. Que é, né, fazer a vida continuar, fazer com que a gente consiga, de fato, passar por mais esse momento. Bom, gente, eu acho que eu estou aí avançando, não sei quanto tempo ainda tem, mas fico aqui à disposição para poder discutir com vocês. Espero ter contribuído aí nesse debate. E aí, para finalizar, e dizer, gente, nós não estamos todo mundo no mesmo barco. Gente. Tem muita gente que está dentro do barco, tem gente que está fora do barco, tem gente que está morrendo afogado. Depois a gente consiga olhar isso para nós dar atenção e jogar uma boia para quem está lá sem barco, para quem está morrendo, e a gente conseguir resgatar para quem não se sente a vida nenhuma. Valeu. Bem, Alex, sempre tem nossa fala sempre empolgada de quem está na ponta, na realidade, vendo como é que a coisa tá, para os de baixo, né? Então, muito obrigado por enquanto, Alex. Nós voltamos aí, vamos passar a fala para os nossos debatedores e voltamos depois para considerações finais. Então, gente, lembrando aí, curtam nossa página, né? Vai lá no Coletivo, onde está sendo transmitida essa live, Jornal Coletivo, Facebook, curta, compartilhe, mostre para os amigos, e também lá tem um botão que vai para nossa página no YouTube, também tá lá, vai lá, se inscreve, aperta no sininho para ver as novas publicações. Então, eu vou... Não sei quem é que vocês vão... Precisou aí, ou o Tita ou a Luísa. O Tita. Eu sou o João Batista. Acho que as falas aí, tanto do Micael quanto do Alex, dão uma abertura aí para a conversa. Se puder ficar aí entre uns 5 ou 8 minutos, é contigo, professor. Sim. Eu acho que toda essa análise, né, tanto o Alex, né, quanto o Michael fazem desse contexto, ele remete, né, para duas questões, eu acho que são fundamentais de se discutir nesse momento, que é uma questão relacionada ao processo pandêmico que existe hoje no país, né, e os impactos que isso tem, né, na estrutura familiar das pessoas, né, e, ao mesmo tempo, o Alex traz essa realidade de quem está na ponta desse processo, né, no sentido de que, como ele coloca, né, apesar que o áudio não estava muito legal, mas eu tentei acompanhar o máximo possível, esse pessoal que está excluído. Né? Nós temos dentro desse contexto na sociedade, né, no caso do país, aquelas pessoas de uma forma ou de outra manter as famílias, né? E por um outro lado nós temos grupos, né, que estão totalmente excluídos, né, no mercado, essa coisa toda. E bueno, o Michael trouxe uma questão muito importante nesse período, né? E que não está me ouvindo? Não está me ouvindo? Tinha dado uma caidinha, mas já voltou. Toca ali ficha. Tá legal. O Michael tinha trazido uma questão importante, que eu acho que é importante a gente trazer esse contexto conjuntural. O agravamento desse processo no Brasil é que o Brasil volta de novo ao mapa da miséria. Né? A estrutura política que se montou no país pós-2015 foi levando o país gradativamente para esse processo que é hoje o Brasil pertencer novamente ao mapa da miséria. Junto com isso,
né, o golpe de 2015, que hoje, né, inclusive, né, existe um debate já muito mais claro sobre isso, do que aconteceu, ele leva, logicamente, à implementação de um conjunto de reformas, principalmente a trabalhista, que vai, logicamente, precarizar o mercado de trabalho nesse período. E aí, logicamente, esse desemprego estrutural que vai sendo criado, essa informalidade que vai sendo construída, ela hoje vai começar a aparecer, né? Ela começa a ter seus reflexos atualmente. E, consequentemente, junto com isso, né, o próprio governo vai acabar, né, o governo Bolsonaro, né, programas sociais, como muito bem colocou o Michael, né? Junto com isso, uma política econômica, podemos deixar de levar em conta, né, o Guedes, que basicamente tem a ideia de retirar o Estado de qualquer ação, né, social ou ação que possa realmente garantindo a essas famílias, né, e ao conjunto da sociedade brasileira, né, principalmente partindo dos mais necessitados, dos excluídos, uma renda mínima. O que nós temos junto com isso? A pandemia e, logicamente, o acesso ao trabalho. São dois elementos que estão colocados. Mas eu acho que esse programa também tem a função de trabalhar um pouco quais são as alternativas que a gente vai ter que tentar construir, vai ter que lutar para construir nesse período, né? E aí eu acho que nessa questão da renda mínima, tão debatida, tão questionada, tão criticada, inclusive por setores, né, que basicamente convivem, né, e sabem do impacto de uma Bolsa Família numa cidade pequena, né? Eles sabem, né? As pessoas percebem o que significa isso para o comércio, né? E o que significa isso para as famílias que acessam a isso. Essa renda mínima que existe, né? E eu acho que já trabalhando um pouco com a ideia assim, avançar um pouco, né, no debate, os dois modelos que nós temos, né, que é esse condicional que leva em conta a situação social e econômica, né, de cada família, mas também nós temos o condicional, que é aquela ideia de se criar, né, uma distribuição igualitária dessa renda cidadã, independente da faixa social. Esses são os debates que estão aí. E, inclusive, com países, inclusive na Europa, que, né, aplicam isso, né? A própria Suíça até fez um plebiscito, né? Depois a própria população nesse período rejeitou o plebiscito no sentido da renda incondicional, mas a Islândia, né, faz isso, né? Quer dizer, a ideia de que um país possua para todos uma renda mínima. O que seria uma renda básica? O que seria essa renda básica? Que garantisse alimentação, saúde e educação. Esses três elementos, né, fazendo parte dessa renda básica. E, nesse caso, eu acho que convém, né, trazer para esse debate, e isso é uma coisa que vai estar... que a gente vai ter que se gestar isso, vai ter que se discutir, se debater, né, dentro da sociedade, né, no próximo período. O Suplicy, ele apresenta um projeto, quando senador, né, que é a Lei 10.235 de 2004, que é um projeto que, inclusive, foi aprovado pelo Senado, a renda básica da cidadania para todos os brasileiros, né, independente da sua condição econômica, né, inclusive brasileiros e estrangeiros, né, dentro daquela ideia de garantir alimentação, educação e saúde, né, e, logicamente, por incrível que pareça, dentro do próprio pensamento liberal, existem economistas que consideram esses elementos importantes, né, para que uma sociedade onde todo cidadão, toda cidadã consiga ter acesso à renda mínima, ela é uma sociedade que se movimenta do ponto de vista econômico. Ela esse é um grande problema, de repente, programa, de repente, de resgate social num primeiro momento para dentro da sociedade. Tão desigual como é a sociedade brasileira. Isso é um elemento importante pensar. Agora, o critério do condicional e do incondicional, aí tem outras questões que tem que ser
e que é basicamente, né, como se aplicaria isso, né? Da onde viriam esses recursos, né? Seria suprimido alguns tipos de impostos, não seriam? Como é que seria construído esse processo? E nesse contexto, né, eu acho que convém ressaltar a própria questão da Constituição, e eu ainda estava dando uma olhadinha. O programa de governo do Bolsonaro, que ele registrou lá no TSE, tem o compromisso dele com a Constituição de erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais ou regionais, sem qualquer discriminação. Isso está lá, isso está na Constituição. O programa de governo está dentro, contempla isso. Então, quer dizer, discutir, né, isso é fundamental nesse próximo passo. A fome chegou. O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos, num primeiro momento, onde existe um desemprego estrutural, né, onde a informalidade está aí, onde as pessoas não estão conseguindo, muitas vezes, né, fazer o deslocamento para poderem trabalhar e sustentar suas famílias. Quais são as alternativas que vamos construir? Nós já temos um ponto nisso. Nós temos uma lei aprovada, né? Nós vamos ter que realmente nos apossar dessa informação para poder fazer esse debate e, consequentemente, construindo essas alternativas, uma dessas, né, alternativas para avançar para outros pontos. E aí, para encerrar essa minha participação nesse primeiro momento, eu gostaria de deixar duas questões aqui para os nossos convidados. Que seria o que ele vai, por exemplo, assim, renda básica emergencial ou renda básica cidadã? Qual é o mais apropriado para o momento? E, né, para o Alex, né, que ele pudesse, assim, de uma maneira, né, como ele sabe, que ele está na ponta desse processo, né, qual é a atual situação dos catadores? Né, primeiramente, em dois aspectos. Na questão de proteção sanitária, né, do trabalho que é feito diariamente, né, e a questão social e econômica, como é que está esse povo hoje, né? Que situação se encontra? E, ao mesmo tempo, que importância teria um programa de renda básica para essa população que vive da reciclagem nesse momento? Então, essas duas questões, para que os nossos convidados, quando voltarem, possam, né, estarem debatendo e colocando isso. Tá? Então, seria um pouco nessa ideia, nesse primeiro momento. Hoje a internet não está nos cooperando muito, o Alex também teve problema, o Tito deu umas cortadas, mas é a vida. Veio uma chuvinha aí, eu acho que deu uma atrapalhada. Eu acho que nós vamos passar para a Luísa, antes disso, reforçar aí de nós curtir o nosso canal, usar lá o nosso canal no YouTube também. É contigo, Luísa. Olá, sim, né, vamos lá, vamos dar uma ajuda aí, até porque eu acho que a gente está realmente fazendo bons diálogos, né, na rede. Acho que a nossa intenção é justamente tentar fazer com que todos nós nos apropriemos cada vez mais da política, né. Eu vou começar com alguns pontos, eu até fiz um negócio de uma fala, mas resumindo, fiz algumas anotações, mas assim, eu acho que realmente com o debate a gente constrói até outros caminhos que me parecem bem mais adequados para o momento, né. Não posso negar, assim, a fala. Quando entrei dentro da universidade, uma das coisas que mais me apavorou dentro da educação popular, quando a gente então foi para os bairros, era justamente ver o estilo de moradia de palafita. Ao meu ver, eu às vezes passava as férias em Rio Pardo, a gente vê quando o rio, né, fica cheio, então, né, e depois vai ficando aquela lama, né, tipo assim, e a gente andando ali, por ali. Então, assim, a outra situação é muitas vezes quando tu vais, né, para dentro das casas e tu vê alimentação, e eu não quero aqui falar mal ou qualquer coisa, mas me preocupa como educadora que justamente nós tenhamos problemas com alimentação, isso é seríssimo. Quanto à questão sanitária, nós, para tentarmos fazer com que, né, uma das maneiras, né, de nós deixarmos uma sociedade mais equilibrada,
mais justa, é justamente nós podendo ter todas as pessoas tendo os acessos àquilo que é essencial para a vida humana. Então, a moradia, né, as questões ligadas às sanitárias, porque estão ligadas à saúde também, né? Nós vamos ver, por exemplo, casos, muitas vezes, de crianças que é a questão de vermes, que está deixando ela lá sonolenta, cansada, sempre sem pique, às vezes o óculos. Então, nós temos a saúde, nós temos a alimentação, por causa, em função, né, da anemia, e com essa fome, né, contínua, né, fica... assim, aquela discussão, você não estudou porque não quis, só porque não quis, só porque não trabalhou, só porque não se esforçou. Então, assim, esse tipo de discussão, sabe, de que não se esforçou, tipo assim, vamos olhar mesmo quais são as condições da maior parte da nossa população. Há uma outra coisa que também me chamou a atenção quanto ao Alex. Nós vivemos num mundo, né, que já desde a década de 70, justamente por conta de uma crise, o capital tenta se desregulamentar e ver possíveis maneiras de conseguir um ganho, né, lucrativo, né, e nós tivemos, né, a partir aí de 2008, né, acirrado 2015, né, tocou aqui para nós, se misturou o caldo com uma questão política, se misturou com os interesses mesmo de Fiergs, Fieps, né, Fiesp, e todo o bando, vou dizer, de canalha brasileiro, que é, enfim, esse empresariado, que enquanto o Estado está largando o dinheiro, ele está achando maravilhoso o governo. Quando o governo cobra um retorno, quando esse governo não dá tudo o que ele quer, aí então ele se torna um péssimo governo. E no meio disso está justamente o trabalhador, que com a pandemia nos coloca que não estamos todos nos mesmos lugares, porque não temos acesso, né? Todos terem acesso às mesmas coisas. Então, você desnuda essa hipocrisia, tá? Desnuda que não é a questão, sabe, de você querer ou não, porque acredito que muitos gostariam de estar em casa, fazendo isolamento, e nós estamos vendo o Estado, de novo, preocupado, né, com quem nesse momento? Com a maior parte dos brasileiros, a quem o Estado tem uma função, ou então justamente com as perdas empresariais. Por quê? Justamente agora se viu que o humano, a força do trabalho, o que todos dizem assim, aqui o braço, o trabalho, é sim que gera riqueza. E aí, nesse momento, não podem parar de trabalhar. Não podem. E aí nós pensamos, bom, se você não vai trabalhar, qual é a forma que então nós vamos conseguir nos manter mais resguardados? E não só pela função da pandemia. Bom, eles estão preocupados com a função, né, a crise para o setor empresarial. Óbvio, nós só tivemos perda por conta das receitas e dos interesses empresariais. E agora não foi só quem já estava, enfim, com problemas. Nós também tivemos justamente de uma camada, aí vamos dizer, funcionários públicos, e vai vir ainda mais, né, para justamente talvez aquilo que o controle, né, o controle que tanto o Alex colocou, manter a sociedade, né, com o mínimo para sobreviver, para manter justamente todos nós no controle. Para numa sociedade onde nós não temos transparência, onde nós passamos por muitos governos reacionários, ditatoriais, e não seria diferente de uma cobra criada vindo desse momento, né? Nós estarmos no momento que estarmos discutindo se estamos ou não a caminho do golpe, não seria nada estranho vindo de uma pessoa que justamente foi criada e que nesse momento não se preocupa justamente como nenhum dos governos se preocupou, né, com os que mais precisavam. E justamente aqueles que tentaram fazer isso, justamente no nosso país, sempre caíram em golpes. E nossa sociedade, obviamente, teve um retrocesso horroroso, né? Eu vou dizer que nós tivemos ali a parte de controle, então, enquanto tu tá trabalhando para minimamente colocar o prato de comida,
os caras simplesmente não estão, né? Nós não estamos participando da política, nós não estamos discutindo. Os caras simplesmente, vocês votaram 20 milhões em nós, não foi? Os deputados, eu quero lembrar cada um deles. Vocês votaram, foram 20 milhões que votaram no nosso governador, e vocês nos votaram para nós, nós não fomos ouvidos. Então, assim, que tipo, né, nós não somos ouvidos no que para nós é importante, não é importante para quem nos representa, né? E é passado uma série de coisas, assim, de uma maneira tão simples que é ordinário, assim, de pensar. O quanto que nós fomos devastados e o quanto que nós poderemos ainda mais ser. E o quanto que a sociedade, agora na pandemia, foi começar a enxergar o que justamente, se nós tivéssemos, né, vamos dizer, aí o Alex também falou da função dos historiadores, pois é, se nós tivéssemos aí visto que nós passamos por muitos momentos ditatoriais, e que justamente essa necessidade, por exemplo, de qualquer administração se manter transparente e se esforçar da sociedade participar, é o que pode nos trazer uma melhora. Como aqui, por exemplo, trouxe de fato uma fala totalmente diferente, mas que justamente conversando com todos que aqui fazem parte deste debate, a gente pode mudar e quem sabe, né, a gente sempre pensa que para o melhor. Eu acho que não tem jeito da gente não tentar melhorar as coisas que não sejam pelo debate sabe, diverso. Minha preocupação com a renda básica é ver muitos setores da direita defendendo. E aí nós vamos ter que começar a pensar que tipo de projeto que se está pensando. E, basicamente, nós teremos fôlego para debater no espaço, para a construção, nós vamos poder participar como, né? Qual será, se a gente está preparado para poder participar a respeito desse debate, de forma a ser levados a sério, né? Porque o que nós estamos vendo é um total aniquilamento até das nossas próprias vozes, né? Bom, eu me despeço. Eu espero, uma das coisas, enfim, dos tributos, né? Eu quero ver agora na reforma tributária, que é o que poderá dar uma esperança para isso, se vão mexer nas grandes fortunas, nos lucros, nos jet skis, nos navios, nos aviões a jatinho, no imposto de renda, né? Enfim, então eu quero ver se eles vão mexer em questões cruciais, porque é o seguinte, no momento para construir aquela riqueza, toda a população presta. Mas aquele trabalhador que gerou essa riqueza para o cara estar vivendo lá bem, está vivendo com um Estado que não está conseguindo dar conta do seu serviço de saúde, que vai chegar para esse trabalhador, que vai a educação, a previdência e todo um N de coisas. Por quê? Porque priorizou dar riquezas para esses que estão aí, sim, de jatinho, com imposto de renda e recebendo N incentivos fiscais, que não tem transparência alguma. Então, assim, se a sociedade não tomar para si esse debate e participar ocupando os espaços, né? É capaz de, como teve uma conversa com o Michael, né, Lampert, a respeito de um Estado mínimo, ele ser um Estado que vira um balcão, né, de comércio entre aqueles que sempre foram privilegiados aqui dentro do nosso país. Então, você faz o cartãozinho para consumir lá dos bonitos, né? Então, assim, tornar, quem sabe, dentro de algumas visões de projeto, justamente o Estado perder de vez, então, a sua função com a população que precisa dos serviços de qualidade para virar, de fato, né, um balcão, né, de comércio. Porque a iniciativa privada, sinceramente, vamos buscar conhecer ela dentro da economia. Vamos conhecer e vamos ver aonde é que dá mais corrupção, tá? Em termos, né, se não é da iniciativa privada junto com o Estado fazendo negócios, né? Então, vamos assim, vamos tirar um pouco do foco, né, talvez assim, da função dos partidos. E por que é colocado dinheiro no partido? Por que colocado dinheiro para defender o seu projeto de empresário, o seu projeto ruralista, antiambientalista?
Onde está, então, onde nós poderemos contar com uma pessoa que possa fazer esta defesa, né? Que não seja paga para defender o meu negócio, para me enriquecer mais e ter mais garantias do Estado de estar vivendo muito bem. Então, gente, vou encerrar, né? Enfim, sempre um pouco demorada, né, gente? Desculpa. Não se esqueçam, né, de curtir, né? Enfim, que aí vocês vão saber quando a gente tiver encontro, se inscrever e ver eu aqui acabando com os minutos do programa. Ainda bem, Chico, que ele está longe, porque senão ó, me matava. Desculpa, amiga. Luísa, sempre... Desculpa quem está nos ouvindo aí. Não, minha função é incomodar mesmo. Sempre fiz isso. Agora claro. Sinto que eu estou vermelha, tá? Eu estou vermelha aqui com a função do meu desregramento. Perdão. Capaz, perdão, não seria companheiros. Tudo. Então, olha só, gente. Aqui, o Joanes é sempre um dos primeiros a comentar a nossa publicação. O Joanes sempre nos ouvindo aí, dê uma boa noite. O Dilson, lá de Santa Cruz, também sempre nos acompanha. O Itajara e a Rosa, lá, um casal aí, né? Então, boa noite. A dona Rosa colocando para nós aqui. Referente à fome que volta ao nosso país, é um assunto de imensa relevância. A Rosa acompanha aí o processo todo nacional também. O Dilson falando da OMS, o Paulo nos acompanha sempre. Daiane saudando o doutor Nikito, o coletivo aqui. O Dilson, a Jerusa, que tem o nosso outro programa aí do coletivo, a Pretaria, também está nos acompanhando. A Cris G também nos salda aqui. A nossa produção já deve ter colocado ali na tela. A Janinha hoje nos acompanhando. Meu colega lá de Venâncio, seu Carlos, abraço a todos, ótimo conteúdo. Carlos é um professor aí que sempre nos acompanha na luta. A Giane também, a Rosa, o Roger hoje não pôde nos acompanhar. Nós voltamos a trabalhar, né, gente? Dizem que os professores não estão trabalhando, nós estamos no meio do furacão, ainda temos que preparar tudo que já estava preparado, porque na forma online é outra forma, então não está fácil. Charliene Moraes também nos dá a fala dela, sauda o Alex, talvez seja alguma companheira dessa base dos nossos queridos catadores. Minha colega Fátima Silveira, a Silvia também, importante, Silvia Rache, que nos acompanha. Tem mais aqui, a Fran sempre nos acompanha. A Daiane ressalta aqui que a Luísa é a única representante das mulheres. Isso é um problema. Nós precisava, né, trazer mais uma companheira aí para nossa mesa. Acho que a Maiara está na hora de vir, dona Maiara. Não vou mexer nas grandes fortunas, ou Tachara, a Silvia está aqui, a Rosa. Mas é mais ou menos isso. A Isabelzinha também colocou aqui no final, Isabel Marques, né? Estou aqui, já entrei tarde. Não, Isabel, tá na hora certa. Vamos lá. Então é mais ou menos isso, gente. Eu acho que eu consegui ler mais ou menos quase todo mundo que deu uma comentada. Não cheguei a ler, mas citei. Importante aí, gente, que vocês que estão nos escutando agora ou vão nos escutar em outro momento, lembrar que no Facebook tem um botãozinho lá que você vai direto para o nosso canal no YouTube, Em Busca da Cereja. Todo o nosso material fica disponível lá. Eu acho que, se eu não me engano, essa é a 6ª live. Nós tivemos debates muito importantes e ainda teremos outros. Além disso, nós temos mais uns 4 ou 5 programas no nosso canal, na nossa página, o coletivo. Então, lá no YouTube, além de se inscrever, aperta no sininho para receber as nossas notificações. Aqui no Facebook, curte a nossa página, compartilha. Ali do ladinho da live tem um lugarzinho para você apertar mais para convidar outras pessoas. Então, mais ou menos esse é o jabá. Eu acho que agora nós voltamos para as considerações finais. Acho que a Lu foi o último. Eu não sei. Talvez eu pudesse... produção, coloca... Aí, ó. Tá feito, tá escolhido. Alex, tuas considerações finais.
Só tua fala empolgante aí de quem tá no pico do furacão. Então, tentando responder aí algumas questões ali colocada pela professora ali, a situação dos catadores complicou mais do que já estava antes, né? A maior parte da categoria vive com menos de um salário, e agora com a questão da pandemia, a renda baixou em torno de 60%, e aí a saída foi da gente apelar para a sociedade, organizando campanhas de solidariedade, para que a sociedade doasse alimentos, recursos, enfim, que visitasse as cooperativas, os catadores, para poder dar um apoio para que, enfim, a gente conseguisse, né, sobreviver. Essa era a chamada principal assim, da campanha. E a gente conseguiu, enfim, e está conseguindo sobreviver justamente porque a gente está tendo um apoio da sociedade, enfim, para a gente continuar nessa luta, né? A gente tem um problema que está dentro da ordem dessa pandemia, é que a gente tem uma atenção voltada a um público, no caso, que é o público da saúde, né? E todo mundo vai debater sobre a proteção desses trabalhadores e tal, e aí vai esquecer de nós, que somos o público da saúde do planeta, né? E a gente está muito exposto à questão do vírus. Quem trabalha na rede, digamos, de hospitais já tem um ambiente já preparado, enfim, tem todo um sistema e tal de proteção dos trabalhadores, mas os catadores não têm isso, né? E nós trabalhamos com os objetos compartilhados, né? Ou seja, os resíduos recicláveis, eles saem das casas de todo mundo, tem contato direto com as pessoas, e indo para a coleta seletiva, a gente vai coletar, vai reciclar, vai ter o toque, vai ter o contato. Então, nós estamos aí super expostos, né? Então, é importante que as pessoas tenham isso em consciência até, e aqueles que puderem colocar os resíduos em quarentena, coloquem, até para que possa evitar que a gente venha se contaminar e contaminar nossas famílias. Eu deixaria aqui uma questão que é importante também, que é a questão do uso das máscaras e luvas, para que as pessoas não descartem isso na coleta seletiva, porque se descartar as luvas e as máscaras, vai ter contato conosco na hora de fazer a triagem, a separação. Então, é importante que as máscaras, que é aquela que serve, digamos assim, para proteger alguns, não sejam as que vai expor a outros, né? Então, que a gente consiga ter um cuidado geral com todas e com todos. Quanto à questão da questão da gente poder olhar assim, para o Brasil, acho que várias coisas aqui estão colocadas, inclusive, nos comentários que as pessoas foram trazendo aqui. Mas acho que é super importante que a gente discuta sobre as grandes fortunas, não só sobre a taxação, mas o desmantelamento, que eu acho que é super importante que a gente consiga avançar para debate sobre esses, de que a gente não tenha uma super concentração de um lado, então que a gente consiga debater sobre isso e tal, porque eu sou tipo daquele tipo negociador, né? Eu vou lá e eu quero vender por 50, eu peço logo 100 para no negócio vender por 50. Então, se eu quero taxar as grandes fortunas, eu vou atacar dizendo que vai acabar com as grandes fortunas. Daí a taxação sai bom para os dois lados. Então, seria mais ou menos isso. Eu acho que é importante que a gente traga isso para a roda, ao mesmo tempo que a gente consiga trazer junto a questão da fome, da miséria, da exclusão, coisas que são fundamentais aí para que a gente consiga salvar, digamos assim, o planeta. A lógica da gente mudar o sistema capitalista, a lógica da gente trazer o debate sobre a questão das grandes fortunas está alinhada à questão da defesa do planeta, porque o sistema funciona, está destruindo o planeta, e ele funciona para garantir que esses que estão no comando, que estão com as riquezas, continuem a gozar, enfim, dos seus privilégios, e isso vai matar o nosso planeta. Então, é super importante que a gente alinhe esses debates até para a gente poder, francamente, enfim, fazer os enfrentamentos que são necessários. Por fim, aí eu queria realmente poder agradecer a todas e todos, principalmente a companheirada que fez aí os comentários. Acho que é fundamental que a gente continue esses debates. Me coloco aqui à disposição. Eu tenho um Instagram aí, Alex Catador, quem quiser procura por lá. A gente vai discutir nas medidas dos possíveis.
estamos aí trabalhando no que é necessário, no que é importante. Eu pediria para vocês ficarem em casa, aqueles que puderem realmente ficar em casa, que vocês pudessem olhar para o lado também, para ver que nem todo mundo está conseguindo ficar em casa. Tem algumas pessoas que estão obrigadas a trabalhar, então olhem para aqueles que estão trabalhando e que estão em necessidade. Se tu puder contribuir, ajudar, ajude, dê a mão, então faça mais do que o seu papel. E aí, para finalizar, uma análise assim que eu acho que é fundamental da gente conseguir olhar para o nosso psicológico, né? É de dizer que só fazer o bem não serve mais, né? Porque a gente fazer o bem e a nossa parte, que a gente discutiu até hoje na questão da nossa ideia de que a gente tem que fazer o bem e a nossa parte. Fazer o bem e a nossa parte trouxe ao mundo do jeito que ele está hoje, a construção de mundo que nós temos. A gente tem que extrapolar esse bem e fazer mais do que a nossa parte, porque os outros estão ganhando e estão dando-lhe pau em nós. Então vamos ter que fazer muito mais do que a gente faz, vamos se tornar realmente os revolucionários de nós mesmos para poder revolucionar essa sociedade. Estamos precisando. Obrigado aí, viu? Salve, Alex, muito bom sempre te ouvir, camarada. Vamos à luta, que a luta é justa. Vamos lá, quem é que a produção, o próximo que a produção vai me colocar aqui? É o Nikito, não, quem é? Opa, eu... Aí, viu? Adivinha. Aqui é só para fechar, né? Tem uma questão assim, um debate sim que é pertinente, né? Traz várias questões, indagações e reflexões, né, para esse momento, né? Aí o camarada já tinha lá botado a questão, né, da renda básica emergencial cidadã para esse momento, né? Acho que fica mais do que óbvio, né, que no momento que a gente está aí já chegando quase nos 45 mil óbitos em razão do Covid, né, e das estratégias equivocadas de defesa, tem que ter uma renda mínima para que a população consiga se manter no distanciamento, sair para fazer o necessário, e ao mesmo tempo que elas estão nessa condição de distanciamento ou de isolamento, se já estiver contaminada com o coronavírus, elas vão ter um meio de subsistência de girar a economia adquirindo subsistência mesmo, pagando as contas. Como eu disse antes, tudo que a gente pega no mercado, um açúcar, feijão, arroz, é taxado, tem imposto, retorna para o Estado, então é um ciclo, né? E acaba, é um ciclo produtivo que muitas vezes o lucro dessa produção acaba sendo apropriado pelo privado, né? A produção acaba sendo coletiva, mas o privado toma conta de tudo. Acho que falando, né, mais da questão do Brasil recente, né? A gente falou muito de golpe, né? Parece que o nosso país gosta de um golpe, né? A gente teve um golpe de 37 até 45, um golpe de 64 que durou 21 anos, né? E o golpe de 2016, já, né, no governo Temer, que a gente está vivenciando um governo aí que é a extensão desse golpe, né? Seria uma continuação, porque está tocando, né, a toda a força a agenda, já que os golpistas já queriam implementar a força, né? A ponte para o futuro tá voltando lá para a Idade das Trevas nesse período, e a gente está no olho do vendaval, né? E retomando, né, qual é o primeiro elemento que aconteceu depois do golpe, né? Foi a promulgação da Emenda Constitucional 95, né, que congela por um período de 20 anos os recursos básicos que são destinados para a garantia de serviços essenciais. Saúde, assistência social, todas as políticas públicas, né, as políticas de Estado que estão aí para segurar direitos, elas já acabam tendo esse contingenciamento, né, para não dizer corte. Em razão de quê? Em razão da amortização da dívida pública com o capital internacional. Então, quando eu falei antes, né, dessa questão da agenda Banco Mundialesca, né, e suas análises já fazer algumas orientações para os governantes seguirem, essa agenda Banco Mundialesca, ela não busca, na sua essência lá, quando ela diz que quer erradicar a pobreza, né, como estava na agenda de 2019 ali, a base para a erradicação da pobreza que eles defendiam lá, tratava de erradicar a pobreza e investir em oportunidades, né? E o tripé desse documento consiste, né, em crescimento inclusivo e sustentável, desenvolvimento de capital humano e resiliência, né? E são umas categorias assim, né, que são crescimento inclusivo e sustentável na perspectiva que essa agenda coloca, é aquela ideia do capitalismo verde, né, como eles dizem, né? Não é para uma perspectiva ecossocialista, por exemplo, é justamente
o negócio contrário. E quando a gente vê que tem essa proposta, né, de erradicar a pobreza, eles querem erradicar a pobreza fazendo uma série de reformas contra reformas, ou contra reformas de segunda, terceira, quarta geração, como fazem análise alguns teóricos, mas a essência é fazer a manutenção da expropriação da força de trabalho para garantir que uma classe abastada consiga se manter no status quo. E isso já é historicamente provado, né, que, querendo ou não, a sociabilidade, né, e essa forma de se desenvolver e se revolucionar constantemente, ao pé à sua frente sempre tem um interesse de classe que, infelizmente, não é o que beneficia a classe trabalhadora. Acaba beneficiando poucos, né, em razão da expropriação de muitos. Acaba beneficiando poucos em razão do crescimento exponencial das desigualdades. Quando a gente fala de desigualdade, a gente fala, por exemplo, do Brasil, aqueles 2, 3%, né, que detém essas grandes fortunas, que tem, é o equivalente aos outros 90 e tantos por cento da população. E aí tem uma questão que é essencial. A não taxação, né, dessas grandes fortunas aí para redistribuir e organizar o Estado num modelo gerencial que venha a contemplar as necessidades básicas de todas, acaba por, de certa forma, incidir na forma como a organização social vem se ordenando, né, dentro do modo de produção capitalista, né, como se diz. E aí, quando a gente vê essa questão, né, toma aqui para mim os dados de uma professora que é de trabalho social lá da Universidade de Costa Rica, né, que ela traz uma análise no artigo que ela escreveu ano passado, pegando uns dados mais gerais, assim. Ela diz no artigo dela que, de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, né, sobre a parte de alimentação e agricultura, em 2017, 821 milhões de pessoas foram vítimas de fome. Em contraste, 1 em cada 8 no mundo, né, são obesas, né. Paradoxalmente, a publicidade comanda o consumo e a economia o proíbe de grandes setores da população humana. A Organização da Compaixão, né, que é uma outra instituição, adverte que aproximadamente metade da população humana, né, ou seja, mais de 3 bilhões, vive com menos de 2,5 dólares por dia, e que mais de 1,3 bi de pessoas sofrem de extrema pobreza, né, vivendo com menos de 1,25 dólares, né. E quando a gente olha para a nossa realidade, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a gente vê que muitas vezes as pessoas, principalmente em situação de rua, de vulnerabilidade social extrema, né, de condições bem piores, né, muitas vezes não sobrevivem nem com R$1 por dia, né, que equivale ao quê? Uns 20 centavos de dólar americano. E quando a gente fala, faz o levantamento desses dados, assim, já fica óbvio a questão, né, que o colega colocava inicialmente, se tem que ter uma renda básica emergencial agora nesse período de Covid, ou se ela tem que ser cidadã, né, de uma forma permanente, que vai garantir, né, a inserção das famílias, das pessoas, para ter um mínimo de subsistência, né, condições objetivas, de pagar água, de pagar luz, de pagar teto, de ter o que comer, de ter o que vestir, de ter como se locomover e de ter como acessar um trabalho de forma digna, né? Isso é o mínimo que a gente espera de uma sociedade. Infelizmente, a forma de governo, né, a postura que o Estado assume hoje vai na contramão desses direitos. Então, o que eles vêm defendendo? A economia acima de tudo, como eu já havia falado antes, em decorrência de garantir o lucro desse empresariado, dessa elite, dessa burguesia, seja qual for a denominação, estar em cima. E a base de baixo ali, ó, como disse lá o dono lá de uma rede de fast food aí, vai morrer uns 5, 7 mil, vai morrer, mas a gente vai ter que trabalhar. Essa é a perspectiva, é essa a mentalidade dessa corja que está aí, gerenciando, né, financiando uma parcela que vai ocupar espaço no parlamento, tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados, tudo com financiamento desse setor privado que vem a defender o interesse desses setores, né? E essa questão, né? O que está em xeque hoje, né? Garantir a vida ou o que é mais importante, preservar a vida ou abrir shopping? Entendeu? É um debate, assim, ó, dá muito pano para manga. A gente podia ficar. Eu sou uma pessoa que gosta, assim, da questão de analisar a conjuntura, ver esses elementos da política, né? Às vezes eu me equivoco numa coisa ou outra que eu falo, volto atrás, reconsidero quando as pessoas me convencem, né, de uma forma racional de que, eu estava equivocado. Enfim, a gente vai aprendendo, vai construindo de forma coletiva e se constituindo também enquanto seres de uma maneira crítica para se colocar. E também acho que tem a questão, né, das mobilizações que está tendo nas lutas que foram efervescendo agora nos últimos meses, né?
cabe destacar que há uma polarização, né, da base governista aí, que vem cada vez mais se reduzindo, mas também há uma necessidade de uma luta aí, principalmente organizada pelos grupos antifascistas, né? E quando a gente diz, né, que há um projeto de governo que flerta muito com o fascismo, não é a questão assim de botar tudo que é eleitor, né, que projetou esse mandatário aí como um fascista no mesmo saco. Assim, a questão é a tática de política fascista que está sendo executada. E quando a gente fala isso, aí a gente verifica aí uma questão, um nacionalismo que entrega os bens, né? Abre as portas para o capital externo vir, se instalar e reproduzir essa exploração do território, dando uma série de concessões e de isenções para essas empresas, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê também, acho que um ódio dessa classe burguesa aí de fazer uma imposição, assim, né? E agora, no doutorado, a gente estudou um livro ali do Jason Stanley de como funciona o fascismo, né? E tem umas questões que aparecem, né, de uma conjuntura norte-americana, que o autor faz análise, mas que se repetem aqui no Brasil, né? Que é justamente dessa parcela da população aí que apoia e defende esse governo, né? Que nega os dados da realidade, do que a gente vem vivenciando nessa tragédia, que no momento penso é a pior tragédia que o Brasil vem vivenciando. Na minha cidade, lá em Santa Maria, lá foram 242 mortos em decorrência da má gestão pública, no caso da Botkiss. Hoje no Brasil a gente já está nos 45 mil. Então, assim, ó, é uma situação de calamidade que o governo vem se apoiando numa irrealidade de que isso não existe, negando, né, forte, né, isso é a expressão do fascismo, a questão de se pautar por uma agenda anti-intelectualismo, que se caracteriza e se materializa quando o governo para de investir em pesquisa, que está na linha de frente contra a Covid, tira as ciências humanas e sociais da linha de pesquisa, que são justamente essas ciências que conseguem condensar os dados de realidade para a gente tratar de operacionalizar e qualificar as políticas públicas que vêm atender a população. E quando a gente fala disso, a gente está falando também da população que é contemplada por essa renda básica. Um tempo atrás, aqui conversando com colegas assistentes sociais, a gente chegou veio que tem bem poucos dados que mostram a realidade da questão da pobreza, da situação de rua, de quem são essas pessoas que estão no olho do furacão, né, que são aqueles que são invisibilizados aos olhos do Estado. Tem muito pouca pesquisa sobre isso que traz à tona para se pensar. Então, como já tinha antes ali, né, o Brecht tinha lá antes já do programa lá dizendo que a realidade instrui a forma de pensar, a realidade vai instruir a nossa forma de pensar se a gente conseguir olhar para esse dado que é material, que é concreto e pensar a partir dele como solucionar. E isso pensando, como colocou o Alex também, de uma forma que tem que ser pensada junto com essa comunidade, essa parcela da população que está vivenciando, né, embaixo, toda essa tormenta, enquanto os de cima estão no andar mais abastado. E aí aquela história de todo mundo estar no mesmo barco, né, o próprio filme do Titanic acho que já deu aquela lição. Quando o barco estava afundando, qual foi a classe que ficou com os botes lá para se salvar? Não foi a classe pobre, não foi a classe trabalhadora, foi justamente as elites. E é isso que as elites fazem nesse momento. Quando a Luísa coloca a questão ali da direita, de setores liberais, quererem se interessar dessa questão da distribuição da renda mínima, da voucherização da vida, né, a gente tem que ter claro que, quando esses setores vão se apropriar de uma pauta, eles são maioria do Congresso. De um parlamento de 513, 325 são da direita, 115 equivalem ao centro e 75 representantes da esquerda dentro do espectro político, né, numa divisão que a gente faz. Então fica difícil da gente avançar numa pauta progressista quando tem esses setores reacionários, conservadores, retrógrados, com a maioria na correlação de forças nesses espaços. Então tudo que for passar lá vai passar pela crivagem, pela avaliação deles, e se for no interesse deles, eles vão querer aceitar. E é óbvio, eles vão se mobilizar para isso. E quando a gente vê, pode se criar uma hipótese que os vouchers, a distribuição de renda mínima, vai ser bom? É bom, é necessário. Mas tem que ver qual é o custo disso. Porque provavelmente o que esses setores vão querer é que se desestatize muitos serviços em decorrência dessa distribuição de renda. Por exemplo, acesso à educação a gente sabe que é majoritariamente privado. Então, pode ocorrer que a educação se retraia
e o Estado passe a distribuir vouchers, e aí fica na responsabilidade da pessoa. Aí a racionalidade neoliberal, aquela do individualismo, tira do Estado essa responsabilidade coletiva e joga para o sujeito, para o indivíduo. O Estado diz, a gente te deu o dinheiro, você sabe o que você faz, você é livre para escolher se você vai lá investir em educação, vai investir em habitação, enfim. E aí entra a lógica da meritocracia, né? E essas medidas políticas, de forma ou outra, né, em certos graus e medidas, acabam refletindo tudo que está posto nessas agendas aí que eu já vinha falando anteriormente, né? Das relações internacionais, como isso incide no Brasil. E acho que o tempo está curto, né? Já está se encerrando. A gente que gosta de falar, né? Principalmente nesse período, né? Quando a gente tem a oportunidade de conversar, a gente está aberto aí para o debate. Acho que encerra a minha fala, né? Meio que naquela questão, né? A gente é meio pessimista na análise, mas tem que ser otimista na ação, né? Penso que a partir daí a gente consegue tomar força, né? Não negar essa realidade que está aí batendo na nossa cara, cada dia mais ampliando, né, a contaminação do vírus, levando mais gente, né? Parece que as pessoas não entenderam ainda que daqui a pouco vai ser a nossa mãe, nossa tia, nosso familiar, nosso vizinho aqui, nosso amigo que pode contrair, se contaminar com Covid e acabar partindo, né? Mas, infelizmente, né, parece que quando na prática as pessoas não entenderem e não vivenciarem essa lição histórica que o coronavírus está dando, né? Tanto na questão de organização social e política, não está sendo aprendida, né? Parece que vai ter que ser aprendida na dor. Mas, propositivo, né? A gente tem que, de certa forma, fazer análise, conseguir, né, desenvolver as pesquisas aí que são necessárias para produzir, né, o dado da qualidade, com qualidade, com quantidade, que oriente novas políticas e sejam protagonizadas junto com essa classe subalterna que está precisando, né, que está no olho do furacão vivenciando todas essas questões, né. Penso que é isso, né, passo para o pessoal aí já para fazer encerramento, porque está no teto já do tempo. Agradeço aí, boa noite a todos que estavam ouvindo aí, as mulheres, as mães de família, os colegas, toda essa audiência que a gente está tendo aí. Muito obrigado. Obrigado, Miquito. Bueno, gente, lembrando aí, né, curtir nossa página no Facebook, lá tem um link para a página do nosso canal no YouTube, Em Busca da Cereja. Não esquece de, além de se inscrever, ativar o sininho, né, para receber as notificações. Quem é que a produção vai nos colocar aqui? Vamos lá. O senhor professor João Batista, suas considerações finais. Já está com mate cevado aí, homem? Não, já matei, já até jantei também, né? Aproveitei. Né? Mas assim, Lázaro, eu penso assim que tem algumas coisas, né? E gostaria assim de pontuar essas coisas ao final, né? Que acredito que sejam importantes nesse momento. Primeiramente, assim, para quem entende esse contexto que está vivendo, tanto econômico como do ponto de vista sanitário, o fim do governo Bolsonaro é prioridade nesse período. A pauta do fim do governo, né, a interrupção desse governo é fundamental, né, para que evitar que essa catástrofe seja maior. Né? As forças políticas que compõem, né, o Congresso Nacional, a gente tem noção, sabe muito bem, eu acho que o Michael colocou com muita clareza, né, como é que se compõe o Congresso, mas a própria ação que o Supremo Tribunal está tendo, ele é incisivo nesse momento, apesar de nós sabermos, e não somos ingênuos, né, do limite que o Supremo Tribunal, né, que os ministros do Supremo Tribunal têm, mas eles algumas coisas têm tomado iniciativa, e me parece que isso é um ponto fundamental. Né? E esse ciclo político fascista que se instalou no país necessita ser interrompido. Então, isso é um debate que nós temos assim que levar
ele como uma referência, né, para os próximos passos que vamos dar. Uma coisa que me chama a atenção é que esse governo falha tanto na estratégia sanitária como na estratégia econômica, né? Quer dizer, não tem resposta a nada, e ninguém espera que esse governo dê essa resposta. Outra coisa importante, também nesse contexto, é nós percebermos que os governos estaduais e municipais, eles também, né, grande parte deles tem cedido às pressões e aos interesses do capital privado. Isso é uma coisa importante de se avaliar, né? Principalmente os prefeitos. Só estou dizendo isso para que a gente tenha muito claro que nós teremos eleições municipais nesse ano. E nós precisamos dar as respostas que são necessárias ser dadas esse ano nessas eleições municipais. Essa questão que a Rosa levanta, como a Rosa estava participando e levantou ali sobre a importância de se resgatar a participação do povo de novo na gestão do Estado, né? E o protagonismo desse povo na gestão do Estado passa por essas eleições municipais também, como um elemento, não estou dizendo que seja o único, mas como um elemento, né, estratégico, tático nesse momento aí. Né? O primeiro passo é garantir o combate à fome, né, que está aí, né, batendo porta. Quer dizer, ninguém faz luta, ninguém pensa com a barriga vazia. Então, né, a luta pela renda mínima, ela tem que ser uma luta da sociedade como um todo. A explicação que o Michael traz sobre a questão circula esse processo, né, mostra isso, né? E os próprios países capitalistas, inclusive em alto grau de desenvolvimento, têm essa visão, né, dessa importância das condições básicas mínimas humanas: alimentação, saúde, educação. Esses três pontos não podemos abrir mão, né, e tem que estar dentro do nosso diálogo agora. Outra questão é muito importante, no contexto que está se vivendo, avançar nesse debate sobre a reforma tributária. E aí entra a questão, sim, acho que o primeiro momento tem que ter muito claro: a taxação das grandes fortunas são necessárias. Agora, concordo plenamente, né, com o Alex, né, taxar unicamente as fortunas não resolve, né? Nós precisamos garantir que a distribuição da renda nesse país não fique cada vez mais concentrada na mão de poucos, né? Então, quer dizer, mas trabalhar. E eu volto de novo a trazer a ideia das eleições municipais. O município é o local onde se faz a política da aldeia, aquela onde se vive no dia a dia. Tá? E nós precisamos, sim, construir dentro dos municípios espaços de distribuição de renda, desenvolvimento econômico e social, e, ao mesmo tempo, essas eleições passam por isso. Nós não podemos esquecer que grande parte da população do município que está passando por dificuldade, que vai passar por dificuldade, é vítima de uma reforma trabalhista aprovada por deputados que se elegeram graças aos votos dos vereadores que os apoiam nos municípios. As mudanças que nós temos na reforma da Previdência e que atacou diretamente os trabalhadores e que lutas nos municípios, que proporcionou grandes lutas nos municípios, elas foram basicamente chanceladas pelos grupos de deputados que fazem votos nos municípios. A eleição municipal é uma eleição que tem que dividir água nesse momento. Tá? E eu estou trazendo isso como um elemento. Eu estou dizendo que esse seja o principal, mas tem que estar no nosso horizonte. Tá? E, basicamente, né, dentro desse contexto, buscar as alternativas para se construir, né, uma nova forma, né, de gestionar esse Estado e de trazer esse Estado cada vez mais para perto daqueles que mais precisam, daqueles que são mais excluídos. Tá? Um grande abraço a todos, foi um grande prazer ter conhecido Alex, ter conhecido o Michael. Agradeço assim, imensamente
a nossa audiência, né, que tanto interage, né, a colega Silvia Hack trouxe grandes contribuições, que eu acho que é importante, né, e todos aqueles, né, a Fran ali também trazendo muitas grandes contribuições. Esse debate é fundamental que se faça, e esse programa é para isso. A nossa função é produzir conteúdo para debate. E aí, acho que a gente cumpriu bem o nosso papel hoje. Um grande abraço a todos aí. Bueno. Valeu, professor Tita. Quem é que nos falta ainda? Falta lá. Lembrando que curtir a nossa página. Lu, eu não vou te cortar agora. Vai lá. Não. Teu não, tempo, não. 10 minutinhos. Não, eu até assim, sinceramente, eu acho que eu antes de me emocionar e ocupar os minutos, eu vou deixar para enfim, mas assim, eu gostaria assim de colaborar com algo que o próprio Michael chegou e agora meio que avisou, né, para o pessoal, gente. A gente tem outro celular para ficar aqui falando, pessoal da produção. Então ele chamou a atenção uma coisa que é a do Diese, né, com o que seria o salário. O salário, ele seria de, vamos dizer, um salário ideal para todo, né, para custear o todo das necessidades, né, básicas. Nós teríamos numa média de R$4.000, né, 4.200, né, se não me engano até é 4.200. Então, aí o colega falou assim, bom, vamos falar sobre a renda cidadã ou permanente, ou enfim. Bom, nós estamos num país que é desigual, que realmente o salário mínimo está na casa dos R$1.000. Os caras, né, assim, a quem interessa defende justamente que se mantenha uma renda mínima como salário, mínima que não dá conta, né? E justamente nós temos que cuidar que estão nos espaços de decisão. Então, ao meu ver, eu gostaria de fazer o convite às pessoas, assim, de uma maneira geral, que se apropriem mais dos debates de uma maneira mais aprofundada, menos emocional. Deixa para se apaixonar por alguém, deixa para ter, assim, aquela paixão pelo time, porque, afinal, você já se perguntou por que você é colorado, por que você é gremista? Bom, talvez porque todo mundo da família né? Então, assim, quem sabe os temas, né, tem estatística, gente, sabe? E é uma pena que nós estamos perdendo justamente em produção acadêmica, em pesquisa, porque justamente nós não temos como fazer nada sem justamente ter análise de dados. Quem faz isso ainda são, né, os pesquisadores. Ainda está, né, nós estamos vendo o quanto que esse governo, ele nos deixa numa situação fragilizada por todos os pontos, e eu gostaria de, assim, infelizmente não tem da maneira que está, sinto muito aqueles que permanecem apoiando o governo, não tem. Nós estamos numa situação que vai piorar, e não é por conta da função, tipo, da pandemia, porque nós já estávamos, e o receituário que foi aprovado, ele também não está nos trazendo. Então, eu espero, assim, que a gente possa procurar entender esse debate, entender as pessoas que estão dialogando, entender os vários grupos que estão discutindo, quem está apoiando, como, o que, de que forma, tá? Para nós não, sabe, de novo, ficar votando, por exemplo, numa pessoa e chegar ao ponto de a gente dizer assim, pá, cara, tu tem que sair, porque, resumidamente, tu vai matar todo mundo, assim, sabe? Olha, sinceramente. Então, não de uma maneira só, assim, indireta, mas quem sabe a gente corre o perigo de fazer, como ele mesmo já propôs em algumas outras entrevistas, matar mais do que só torturar. Então, chamo a quem nos está acompanhando, a quem nos acompanhou até o momento, as pessoas que participaram, que vamos tentar elevar o nível, né, de discussões a respeito dos temas que são tão caros a gente, tá? Que deixe as paixonites para outro lugar, tá?
E radicalismo, gente, sim, eu gosto do Inter, gosto do Grêmio, mas vamos discutir de uma forma razoável, sabe? Não precisamos, sabe, sair por aí de uma forma agressiva ao ponto de não conseguir nem dialogar com o outro que tem uma ideia, enfim. E ainda mais, sim, com um momento que, embora a campanha vai se dar digital, essas campanhas municipais e tal, mas mesmo assim, sem diálogo, sem nós elevarmos o nível da discussão, nós não vamos, né, chegar a um bom lugar para todo mundo. Um abraço para o Maicon, um abraço para o Tita, um abraço, Chica, um abraço para a nossa produção, ao Alan, ao Luiz e todo mundo que sempre se soma. E é isso, vou me despedir dessa vez sem, enfim, passar a mão nos minutos aí. Já estou pagando os minutos que eu, enfim, me excedi. E, pessoal, não se esqueça de colaborar conosco, seguir e também, assim, tem o Alex, eu adorei conhecer o Alex, vou aprender a negociar, acho que eu vou ter que conversar com ele para enfim, para aprender aí. Curti muito, não conhecia. E é isso, gente, tá? Uma boa noite para todo mundo e vamos lá. Então, gente, eu acho que foi todo mundo? Não tô rateando? Não. Foi, né? Foi, então foi. Eu tentei me comportar. Não, Luísa, não. Mais que o dobro ainda. Mas ficou essa cobrança aí para nossa puxão de orelha agora. Nós temos que ter mais mulheres aí na nossa live. Vamos lá, mulheres. Vamos lá. A Maiara. Vamos lá, Maiara. Enfim, e outras mulheres, assim, temos aí, por exemplo, a Fran, uma pessoa sempre que está junto. Nós podemos até fazer um programa justamente com a nossa mulherada aí, entendeu? E procurar um tema. Podemos colocar ali na página qual o tema que nós aí vamos querer discutir. Quem sabe nós fazemos, né, uma live especial. Pode ser. A nossa última teve paridade de gênero, dessa vez ficou bem desequilibrado. Mas, gente, era isso. Muito obrigado por nos escutar até agora. 1h53. Bom programa. Nossos convidados, nossos debatedores de nível qualificadíssimo. Então, muito obrigado, gente. Pode nos tirar do ar aí, Alan. Tchau.